Graça e paz, amados irmãos. É com muita alegria que eu quero receber vocês hoje aqui mais uma vez para junto comigo a gente fazer a leitura orante dos Salmos. É um momento de muita alegria para mim, é um momento de regozijo, é um momento para a gente meditar juntos na palavra de Deus. E eu quero convidar vocês para a gente fazer essa meditação hoje no Salmo 107. Tá? Hoje a gente fez na semana passada o 106 e hoje nós vamos fazer do 107. Vou pedir para vocês, como sempre, a gente separar um momento, né, um lugar tranquilo, um lugar sem muito ruído, um lugar sem muitas distrações. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil nos dias de hoje, mas que o Senhor nos dê graça, né, que Ele faça com que a gente, independente do ambiente, consiga se conectar com Ele em espírito e em verdade, né, com anseio pela Sua palavra, com desejo de ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Amém? O Salmo 107, ele também é um salmo um pouquinho extenso, então a gente não consegue fazer mais do que uma leitura para o vídeo não ficar muito longo, né? Então a gente vai fazer a leitura bem lenta, né? E após essa leitura a gente vai fazer uma breve meditação e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre cada ponto, sobre aquilo que o salmo fala, né? Para a gente poder absorver o conteúdo dele no nosso coração. Mas antes eu vou pedir para você, como sempre, né, curtir esse vídeo, compartilha, comenta, né, e que isso ajuda bastante a gente, ajuda também na divulgação da palavra de Deus, que é o mais importante, né, que o reino seja divulgado, seja anunciado, seja pregado, que a mensagem do evangelho é o mais importante, é o centro de todas as coisas, é com isso que nós nos preocupamos, né? E é isso, então vamos fazer a nossa leitura do Salmo 107 e vou pedir para vocês me acompanharem aqui, tá bom? Vamos lá? Salmo 107. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo.
pois ele fundou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao deserto, ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Por causa da maldade dos seus habitantes, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhes prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. Que salmo maravilhoso, né? O Salmo 107, ele é um hino de gratidão que celebra o amor leal e a misericórdia do Senhor, demonstrados através da libertação de várias situações de sofrimento, como a gente viu, né? Parece que é dividido em várias pequenas situações diferentes, né? De tribulação, de desespero, e em cada uma delas existe um motivo para render graças a Deus. A gente percebe isso em cada uma delas. Ele é o primeiro salmo do 5º livro dos Salmos. Como a gente bem sabe, né, o livro de Salmos, na verdade, é uma divisão de 5 livros. E o último capítulo desse livro, vamos dizer assim, é do Salmo 107 até o Salmo 150. E ele possui uma estrutura narrativa com repetições que destacam a fidelidade de Deus diante da miséria humana. Então, qual que é o tema central desse salmo? Né? É a bondade de Deus que se manifesta ao redimir e restaurar aqueles que clamam por socorro, pois Deus é o libertador soberano do seu povo. Essa é a ideia que ele passa. Conforme a gente vai lendo, né, a gente vê várias estruturas assim de problemas, né, de coisas diferentes, de tribulações, mas em todas elas o salmista enfatiza a importância de render graças ao Senhor por sua bondade e por quanto ele opera a favor dos homens, dos pecadores como nós. Então o salmo basicamente ele tem uma estrutura bem simples, ele tem um convite à gratidão, depois nós temos que vai do verso 1 até o verso 3, depois nós temos 4 histórias de livramento que vai do verso 4 até o verso 32, e depois do 33 até o 43, é isso? Até o 43, ele faz uma conclusão
sobre tudo aquilo que a gente falou, sobre a ação de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre como Deus deve ser louvado, a honra que deve ser dada a Deus. Então, basicamente é isso que a gente vai falar, né? Essa é a estrutura proposta do Salmo. Então a primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 3, é um convite ao louvor. A gente tem falado muito sobre salmos de gratidão aqui, né? Porque o livro de Salmos contém muitos salmos de gratidão. Isso demonstra para a gente o quanto o nosso coração precisa ser grato a Deus. A gente vê isso sendo enfatizado nas Escrituras durante muitos dos salmos que a gente fez, até outros que o pastor fez, e enfim, muitos outros, expressando essa gratidão. Meus amados irmãos, como é importante que a gente tenha essa gratidão em nosso coração. O Senhor nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu Filho amado, Ele nos deu Jesus, Ele se entregou por nós. Então isso é motivo de gratidão. E aqui nós vemos essa gratidão pelas misericórdias de Deus, pela bondade, pelo agir de Deus em tantas situações diferentes, né? Eu vou ler aqui para a gente refrescar a memória, né? Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Se você for ver aqui, ele faz, como falando assim, cruzando todo o mapa, tudo aquilo que existe. Ele fala assim, ó, de todos os cantos, de todos os pontos do mundo, se reúnam, exaltem, glorifiquem a Deus, sejam gratos a Deus, porque a sua misericórdia se estende em todos os lugares do globo, em todos os lugares do planeta, em todos os lugares do universo. A bondade de Deus está ali, guardando, protegendo, sustentando os seus. Então ele está falando, ó, tudo aquilo que existe, renda graças ao Senhor. Todos aqueles, não importa onde você está, nós temos um motivo para render graças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Ele olha para a nossa miséria e Ele se compadece de nós. Né? Isso é misericórdia, é entender que nós somos pecadores e não fazer aquilo que seria digno para nós de ser feito, mas sim nos conceder bondade. Isso é misericórdia. Por misericórdia Ele nos poupa de situações. E por graça, Ele nos dá o seu amor, nos dá as suas bênçãos, o seu apoio, o seu conforto na nossa vida. Então é fundamental a gente ter um coração grato a Deus. É impossível servir a Deus com alegria sem gratidão. Não tem como. Nós temos que ser grato a Ele pela nossa família, nós temos que ser grato a Deus pelo nosso trabalho, pela nossa comunidade da fé, né? Pela nossa igreja. Nós temos que ter gratidão a Deus porque são pequenas fagulhas, né? Como diz um bom amigo, são pequenas fagulhas de avivamento, né? Que o Senhor nos proporciona no nosso dia a dia para nos alegrar, para nos exortar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para fazer a gente permanecer alegre na caminhada, né? A gente tem que se alegrar quando, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor espera de nós essa resposta de gratidão. Isso é adoração, é a resposta que nós damos a quem Ele é. Então é fundamental ter um coração grato a Ele, né? É fundamental. A primeira narrativa que a gente vê, que começa do verso 4, né? Eu entendo que a gente possa aplicar essa narrativa ao povo de Israel, que peregrinou no deserto, que andou ali andando em círculos muitos anos por causa da desobediência, peregrinando, passando pelas provações, rejeitando muitas vezes a ação de Deus, né? Se você for ver lá a partir do 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. O povo de Israel ficou andando em círculo, num trajeto que era curto, eles ficaram ali 40 e poucos anos andando em círculos, num trajeto que, se eu não me engano, né, não me falha a memória, um trajeto que poderia ser feito em alguns meses. Eles demoraram 40 anos, porque o Senhor estava moldando eles, estava trabalhando neles, né? Então, para mim, esse trecho diz respeito ao povo de Israel. Se a gente continuar aqui, ó, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E aqui a gente precisa aprender uma coisa: para quem ou para o que nós corremos nos nossos momentos de angústia? É aí que está em quem nós cremos. Em nós mesmos?
nas nossas habilidades, na nossa inteligência, nas nossas técnicas, né, de resolução de problema, né? Não sei se você, mas sempre tem algum amigo que é muito bom em dar um conselho, em resolver algum problema, a gente vai lá buscar ele, ou a gente dobra os nossos joelhos e pede direção a Deus, a gente busca clareza, lendo os textos bíblicos, pedindo para que o Senhor nos ilumine o entendimento, nos dê respostas que satisfaçam a nossa necessidade, vamos dizer assim. Mas para onde a gente corre? Para onde a gente corre? A gente corre para onde? Essa é a pergunta. Então, aqui o salmista, né, em todas essas histórias, ele enfatiza isso. Na sua angústia, no seu momento de dificuldade, clamaram ao Senhor. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus. Temos que abrir a nossa boca e pedir ao Senhor. Temos que clamar a Ele. Ele é que é a resposta que nós precisamos. Ele é a resposta que muitas vezes nós buscamos em coisas. A resposta está em Deus. Está nele, está na satisfação, em fazer parte dele, na gratidão pelas coisas, pelos benefícios que nós recebemos, que muitas das vezes nós não enxergamos, que muitas das vezes nós fazemos vista grossa deles. Mas aqui o salmista deixa bem claro, na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Conduziu o povo todo aquele tempo lá no deserto. Ainda que esse texto não esteja referindo diretamente ao povo de Israel, essa história se encaixa perfeitamente neles, né? Porque do mesmo modo foi assim, Deus conduziu eles pelo deserto, ainda que não diretamente, né, inicialmente não diretamente ao ponto, a terra prometida, a terra de Canaã, mas ainda assim o Senhor estava conduzindo eles, andando em círculo, os provando, né? Como diz na própria escritura, né, te humilhei, te fiz passar fome, para ver o que havia no seu coração, para dar-se a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, o Senhor tem modos, né, de nos tratar, de nos humilhar, de quebrar o nosso ego, de nos mostrar que é Ele que está no controle, né, e a gente precisa olhar para isso do modo correto. A gente precisa entender que Ele é soberano. Quem livrou? Nada poderia livrar. Nada poderia livrar. Quem livrou ele foi Deus. Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Somente Deus tem o poder para nos livrar das nossas tribulações. Somente Ele que nos livra. Esse salmo também demonstra a nossa incapacidade de resolver as coisas, que muitas das vezes achamos que vamos resolver porque sabemos, porque somos bem preparados, porque estudamos muito, porque temos disposição, temos força. Às vezes acha-se, não, eu sou jovem, eu tenho capacidade, eu posso resolver isso com a força das minhas mãos, com a força do meu braço. Mas o próprio Deus muitas das vezes nos conduz a situações que nós não vamos saber o que fazer. Exatamente para isso, para naquele momento a gente entender que a gente depende dele. Então, porque muitas das vezes a gente tem uma resposta prática para tudo. A oração deixa de ser a resposta melhor, a gente começa a buscar outras coisas para fazer. Não que a gente não tenha que tomar medidas, por exemplo, tentar resolver as coisas de modo prático, às vezes é necessário, porque o Senhor também nos concede sabedoria para resolver algumas coisas, mas tem situações que fica evidente que é somente Ele que pode nos livrar e que nenhuma estratégia humana vai conseguir resolver aquilo do jeito correto. Então a gente precisa ter esses olhos e entender que é o Senhor quem nos direciona. É Ele quem nos livra, não foi você que se livrou da ira vindoura, não foi você que alcançou graça diante de Deus, foi Ele que foi até você. O Senhor nos livrou da nossa maior tribulação, que era o pecado que nos condenaria ao inferno. Ele nos livrou de coisas que a gente não poderia se livrar por si mesmo. Então o Senhor é quem comanda. E é Ele quem conduz, lá no 7. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. E lá no 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se a gente for ver, esse verso 8, ele se repete no 15, se repete no 21 e se repete no 31. A mesma expressão. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aqui ele vai colocar diversas situações e em todas elas a resposta é a mesma. Agradeçam a Deus pela sua bondade e as maravilhas que Ele faz para com os filhos dos homens. A resposta é a mesma. Vamos continuar aqui, ó. Depois.
ele fala sobre prisioneiros, né? Eu vou ler aqui para a gente relembrar, né? Do verso a partir do 9, ele diz assim, ó: pois descendou a alma sequiosa e fartou de bem a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, estavam presos em ferros, em prisões, por terem se rebelado contra a palavra de Deus, falando dos exílios, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Aqui o salmista está falando, olha, os exílios que a gente viveu foi resposta, produziu o juízo de Deus contra nós. Por causa disso nós estamos em grande aflição, né? Como ele diz lá no 11, ó, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Então eles entendiam que a causa daquele sofrimento era o pecado. O Senhor estava exercendo juízo sobre eles por causa do pecado. Eles entendiam, eles tinham consciência disso, sabiam. E lá no 13, ó, então na sua angústia o que eles fizeram? Aí que faz a diferença. Como eu já disse, para onde a gente corre. Hoje eu conversava com um irmão lá onde eu trabalho e falava exatamente sobre isso. As tribulações, a dor, o sofrimento que o Senhor nos proporciona é pedagógico, é para nosso crescimento. Se a gente não aprender a olhar para Ele nesses momentos, a gente vai viver sempre uma vida angustiada e triste. A gente sabe que a nossa vida aqui sobre a terra nunca vai ser perfeita. Ela sempre vai ter problemas, ela sempre vai nos conduzir a angústias, a sofrimentos. Mas a gente não pode virar um pessimista, ou ficar parado, um legalista, não, ou uma pessoa também passiva demais, mas a gente tem que olhar para Cristo. Ele é a resposta, é Ele que nos traz esperança verdadeira, somente Ele. A gente vai ficar esperando do quê? De governos, de políticas, de estruturas sociais, respostas, irmãos, que eles não podem nos dar, soluções que eles não podem operar de jeito nenhum, porque eles são insuficientes como nós. Por isso nós precisamos de um avivamento no nosso coração, sim, mas entender que o maior dos avivamentos é estarmos com Cristo na glória, é parar de ficar esperando ou viver uma utopia aqui na terra que nunca vai acontecer, porque não é o que a Bíblia diz, porque se a Bíblia dissesse que ia ser assim, tudo bem, mas até que Ele venha, até que Cristo venha, nós vamos passar por angústias aqui e problemas. Ele nunca prometeu que aqui ia ser um mar de rosas. Ele falou, no mundo vocês vão ter tribulações. Ter de bom ânimo. Ele nos pede bom ânimo. Ele nos pede para que a gente não se desfaleça com os problemas. Que a gente olhe para Ele. Não quer dizer que a gente não sofra. Amém? Não é isso que eu estou falando. A gente vai sofrer. Porque nós somos pecadores. Como Pedro andou sobre as águas ali. O Senhor falou, vem, anda sobre as águas. Mas olhou para o lado. A gente é assim. A gente vai olhar para o lado às vezes. A gente vai começar a afundar. Mas depois que ele afundou, Cristo o levantou de novo. Então esse é o ponto, nós temos que confiar nele, e saber que ele está na direção. E o ponto aqui desse pequeno trecho é entender que o pecado fere o nosso relacionamento com Deus, e nós passamos por angústias, é o que a gente chama de juízos temporais, que vem sobre a nossa vida por causa do pecado, sim. E é necessário arrependimento, sim. É necessário uma vida de santidade, é necessário que a gente se arrependa. Ah, mas eu não consigo. Pede a ajuda de Deus. Reconhecer que você não consegue é o fundamento para você se relacionar com o Pai. Entender que você não pode, pelo seu esforço, produzir arrependimento. Ah, eu vou me arrepender agora porque eu sou bonzinho. E faz aquela oração, Senhor, eu me confesso. A gente precisa, sim, ser sincero diante de Deus com as nossas falhas. Precisa, sim. Mas entender que é próprio Deus que nos leva a esse arrependimento. É Ele que produz isso dentro de nós. Não pode ser simplesmente da boca para fora, como os fariseus, honrando a Deus com os lábios, mas o coração distante. A verdade é que o nosso relacionamento com Deus precisa acalentar a nossa vida, precisa nos aproximar mais de Deus, e precisa também nos fazer relacionamentos melhores com as pessoas. A Bíblia diz isso, no possível, tenha paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém virá a Deus, essas coisas caminham juntas.
Quanto mais próximo eu estou de Deus, maior vai ser minha busca por santidade. Automaticamente eu vou buscar viver em paz com todos. Porque se há paz no nosso relacionamento com Deus, irmãos, agora pode haver paz entre os relacionamentos entre os homens. Ele é o elo que nos une perfeitamente como igreja. Não é a habilidade ou carisma de quem quer que seja, mas é o sangue de Cristo que une e que capacita poderosamente a sua igreja para que ela viva em comunhão. É o sangue de Cristo, é a ação de Jesus, ela que nos capacita. Não somos nós, não somos nenhum tipo de estratégia que temos. Nós vemos lá na igreja de Atos que a preocupação deles era pregar e orar. E Deus ia acrescentando as pessoas à igreja. Então a nossa obrigação é pregar o evangelho, é orar, é ter uma vida simples, uma vida que glorifica a Deus nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente quer ser missionário lá não sei na onde, lá na África, mas a gente não pega o evangelho no nosso bairro. A gente, sabe, tem algumas coisas que não se encaixam, sabe? Eu quero ser missionário, mas não consegue falar um bom dia para uma faxineira, para um porteiro, para uma pessoa mais simples, sabe? Ele olha com desdém ou não se importa com as pessoas, acha que existem níveis superiores entre elas, e isso é um grande engano. Nós temos que abençoar as pessoas e orar por elas, independente da sua classe social, do seu nível, da sua profissão. Né? Então eu acho isso muito contraditório do meu ponto de vista. É contraditório demais. Deus nos chamou para ser cristãos em todos os lugares. Não dá para ser cristão em um lugar, pagão em outro, ateu em outro, não tem como. Ou a gente é cristão, ou a gente não é. Em todos os lugares, a nossa postura precisa ser essa. E o povo de Israel aqui está, esse pequeno trecho, né, ele deixa claro que o motivo das suas aflições era o pecado. Era o juízo de Deus vindo contra eles por causa do pecado. Mas eles se lembraram e clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Lá no 14, tirou das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Deus despedaçou as cadeias. Tirou das trevas e da sombra da morte, como Cristo fez conosco, nos resgatando das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, como diz nas Escrituras. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e assim faz Deus. Esse salmo deixa evidente a ação soberana de Deus. O homem precisa se arrepender. Mas toda a ação de salvação, de libertação, provém do Pai, provém de Deus. Não provém do homem. Não provém do homem. Depois no 15 ele fala de novo: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E no 16 ele tem mais uma narrativa, que do modo geral um contexto também de libertar-se da opressão, né? Um contexto de libertação também. Lá no 16 é assim: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Lá no 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A gente percebe aqui também um contexto de libertação. Não fica muito claro, a gente sabe sobre a opressão, a gente fala sobre, né, ele fala no 17 sobre os estultos, né, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Mais uma vez nós vemos a consequência do pecado, consequências de atos que são opostos à vontade de Deus, que vão gerar para a gente algum tipo de dor de cabeça, de problema. Né? Porque o Senhor corrige e açoita a todo aquele que ama. Então, se nós pecamos, o Senhor vai nos corrigir, vai nos exortar, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele tem cuidado conosco. Então é fundamental a gente entender isso. Quando o Senhor nos corrige, Ele não está nos castigando, Ele está nos capacitando para viver em um lugar de santidade. Ele está nos conduzindo de modo gracioso por um caminho que pode produzir um pouco de dor, pode. Não só pode, como vai, muitas das vezes. Mas mesmo assim, a garantia é que Ele está conosco e que Ele nos ama. Não é para a nossa destruição. É para o nosso aprendizado.
Nós temos e podemos ter essa certeza dentro dos nossos corações. E lá no 18, né? A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. A gente observa aqui um quadro de escassez, onde o pecado ou os seus erros conduziram eles a uma condição onde eles não conseguiam mais nem se sustentar, onde eles não conseguiam comer, eles estavam sem comida, toda sorte de sustento, de provisão, eles não tinham mais, e chegaram próximo da morte. Então a gente pode entender aqui como as situações cotidianas, as nossas aflições, por exemplo, da nossa família, do nosso trabalho, que podem ser aplicadas nesse contexto. Não, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E o mais bonito aqui é o que Ele enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então perceba, existia uma angústia, um anseio, a gente fala até mesmo de recursos de provisão aqui, né? Como fome, a aflição, e te vê esses problemas, e a resposta que Deus envia é a sua palavra, que os sarou e os livrou daquilo que era mortal, ou seja, daquilo que poderia produzir morte a eles, o Senhor os livrou. Então, mais uma vez, esse quadro muito parecido, né, com o outro, esse pequeno trecho do Salmo, também retrata sobre a libertação, sobre a ação de Deus em libertar o homem, né, em um tipo de tribulação, de opressão. Lá no 21, mais uma vez, ele cita: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilos as suas obras. Aí olha só no 23. No 23 ele vai falar sobre aqueles que estão nos mares. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Está falando da contemplação. Eles se expõem ao risco, vão lá nos mares, mas eles veem as belezas, as maravilhas que Deus fez. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Então eles estão lá no mar, no meio daquela grande tempestade, mas eles também estão ali contemplando as maravilhas de Deus. As obras de Deus, que testificam e testemunham da sua sabedoria. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. No 26, subiram até os céus, desceram até aos abismos, e no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então na sua angústia clamaram ao Senhor. Então imagina, aqui está falando sobre os marinheiros, no meio do mar, vendo as tribulações, vendo as tempestades, tudo aqui para todo lado, como ele fala, né? Subiram até os céus, ou seja, nas ondas bem altas, depois desceram até o abismo. E no meio dessa angústia, desfalecia a alma. Imagina, eu nunca, graças a Deus, né, nunca andei de navio, de barco, de nada. Mas eu imagino que deve ser horrível, aquele negócio balançando, chacoalhando. Agora a gente vê nos filmes, né? Filmes que falam sobre essas questões nos mares, aquelas ondas, até mesmo o Titanic, né, que fala sobre um náufrago, né, do meio do mar, não tem onda, mas tem ali uma calamidade, né, tem algo horrível ali que acontece. Então, imagina, você está no meio de uma situação tão arriscada a sua vida, uma situação que você sabe que você é ali como um copinho de vidro no meio de um furacão. Porque a gente sabe que a vida do ser humano é frágil. Agora imagina você no meio de uma tempestade. Aqui o salmista leva a gente para uma outra situação de extremo risco, de extremo problema. Você está ali no meio de uma tempestade, irmãos, você está literalmente na mão de Deus. Está literalmente ali na corda bamba. É a graça de Deus que sustenta aquele negócio, porque aquele negócio chacoalha para todo lado. Né? A tecnologia faz o avião voar, mas é a graça de Deus que mantém aquele negócio no ar. Né? Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali tem os seus riscos. Lógico, é calculado, tem engenharia, eles fazem os cálculos, desenvolvem as tecnologias, é muito seguro, não estou falando nada contra isso. Mas eu quero dizer assim, a gente sabe que quem sustenta todas as coisas é Deus pela palavra do seu poder. E nesses momentos, imagina, o homem está sendo exposto à fragilidade, que é a morte. Está sendo exposto a um momento de grande risco. Mas ainda assim, mesmo nesses momentos onde a nossa vida pode estar em risco, pelas nossas decisões, nesse momento de tempestade, onde a gente não vê mais o sol, a gente não vê mais, voltando a falar de Pedro, está lá no meio da tempestade, a gente
Mas Jesus está na frente, mas tem os ventos, tem o mar, tem a água, tem a escuridão, tem os barulhos. Tudo isso aí vai nos assustar, mas o nosso coração precisa estar onde? Seguro em Deus. Seguro em Deus. Olhando para a cruz, olhando para Cristo, não perdendo, não, porque as tempestades vão vir. Nossa vida é repleta de tempestades, é repleta de momentos de dores, de dificuldades, e que nós não temos controles. Nós não temos controle. Ainda os marinheiros escolhem ir ao mar. Eles já estão calculando esse risco. Eles sabem que eles vão viver. Talvez eles não estejam prontos para tudo, porque quem que vai estar pronto para uma tempestade gigantesca? Ninguém. Mas eles já têm uma ideia do que pode acontecer. A gente muitas das vezes não tem ideia das coisas que podem nos acontecer. Por isso é necessário que nós creiamos em Deus verdadeiramente, que o nosso coração esteja ali guardado, protegido, porque nós não temos controle sobre as tempestades. Nós não temos controle sobre a tempestade. É como aquela passagem de Jesus com os seus discípulos ali no mar. O Senhor vai lá e fala: homens de pequena fé. Ele vai e repreende o mar, repreende o vento e tudo se acalma. Mas Jesus estava no barco, é isso que a gente tem que entender. Jesus está no nosso barco, Jesus está conosco. Precisamos confiar que Ele está conosco, precisamos crer e viver isso de modo verdadeiro. Entender que mesmo no meio das angústias, das tribulações, das coisas que a gente não vê saída, Deus está ali presente, nos guiando, nos direcionando. Para Deus não existe impossível. Às vezes nós não vamos achar resposta, mas nós precisamos nos manter confiantes de que é Ele o capitão desse barco, é Ele que está conduzindo esse navio, que é a nossa vida, é Ele que vai nos levar a um porto seguro, que é a sua presença. Nós não precisamos temer, nós precisamos confiar em Deus. Como fizeram os marinheiros lá no 28. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O que Ele fez? Fez cessar a tormenta. E as ondas se acalmaram, mais uma vez apontando ali para a figura de Cristo que acalmou os ventos, acalmou os mares. Então se alegraram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto. Aqui o salmista deixa bem enfático que é o Senhor quem está conduzindo, como todas as outras ações. A resposta quem dá é Deus que livra. Deus acalmou a tormenta. Às vezes a gente, não sei se isso é com você, é assim, mas às vezes a gente entra em alguns problemas, entra uns parafusos, a gente não vê solução, a gente está ali e a gente vai dormir. A gente dorme, descansa. Quando é no outro dia, a gente tem ali, parece que aquele problema ficou desse tamanho. E a gente consegue resolver. Por quê? A gente foi dormir, a gente orou, a gente pediu graça de Deus, a gente descansou. E ali o Senhor opera em nós, nos dá calma, nos dá confiança, nos enche de esperança em Cristo, porque é isso que nós precisamos, esperando. Nós estamos no meio da tempestade, porque o mundo está caminhando a passos largos para uma grande tempestade. A gente vê as notícias, a gente vê as questões das famílias, de políticas, de coisas que são assustadoras, mas a gente tem que estar com os olhos em Cristo, não também fazer vista grossa, não achar que está tudo lindo e maravilhoso, que não vai acontecer nada, não, porque a gente sabe que não está. A gente precisa ser real, a gente precisa ser coerente com a realidade. Mas a realidade não pode nos impedir de confiar em Deus. Porque, concorda comigo, que é oposto um cristão que fala que confia em Deus, que a sua esperança não está aqui, né? Se a nossa esperança estiver somente na terra, nós somos o mais miserável de todos os homens, mas se angustia com toda notícia ruim. Para mim é um pouco incoerente, Não que essas notícias ruins não me aflijam, não é isso, me afligem também, mas a gente tem que voltar os olhos para Cristo, não ficar buscando coisas que tirem a nossa paz, que tirem os nossos olhos, porque sempre vai ter uma distração. A gente vive um mundo de distrações que tenta roubar todo o tempo a nossa atenção. A gente vê isso pelo YouTube, né? A gente vê isso por outras ferramentas, por outras redes sociais que querem roubar a nossa atenção, não querem nos instruir. Lógico, tudo depende de como você usa, mas muitas delas só querem roubar a nossa atenção. Não vão nos edificar em nada. Mas a gente perde tempo. A gente não consegue ficar sóbrio nesse mundo encantado e distraído. A gente está sempre cedendo a nossa atenção a coisas que nos tiram do foco, que é Jesus. Paramos de olhar para Ele. Olhamos para várias outras coisas. Então, nessa
Nesse mar revolto que nós estamos vivendo, Cristo está na direção do barco. E é isso que a gente precisa crer e confiar. Amém? E lá no 31, mais uma vez ele diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E aí ele vai concluir agora, a partir do verso 33, do 32, né, que ele também louve, né, exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciões. E aí do 32 até o 43, que é o último verso, ele vai fazer uma conclusão, que diz assim, vou ler aqui para a gente relembrar: ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes, falando sobre o juízo de Deus por causa do pecado. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram. Aqui ele faz uma conclusão, como ele chama aqui nas anotações, de uma conclusão sapiencial, de sabedoria. Ele fala assim: os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aqui, essa conclusão, ele fala: o Senhor está no controle de tudo. Ele converte rio em deserto, depois manancial em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Converte deserto em lençóis de água. Aqui está falando: o Senhor está no controle das coisas. Ele abate os príncipes, faz ele andar por caminhos onde não há caminhos, mas também levanta da opressão necessitado. Então, aqui está falando: o Senhor aplica justiça e juízo sobre o seu povo. Ele abate o altivo de coração que se acha, né, o bonzão, que não precisa de nada, não precisa de ninguém, mas ele também coloca em alto lugar, em alto retiro, né, como diz aqui no Salmo, o oprimido. Aquele que está vivendo opressão daqueles que estão no poder, o Senhor também levanta esses. Levanta em seu espírito, em seu coração. Não se trata de colocar em um lugar de destaque para que seja honrado. Não é esse o contexto. Mas o Senhor dá ânimo, dá esperança, dá vigor, dá sabedoria. Né? A própria Bíblia diz que o Senhor dá graça ao humilde e Ele mesmo rejeita o soberbo. Então, aqui nessa conclusão, a gente pode ver o governo soberano de Deus. O governo soberano, a sua forte mão está em todos os lugares, conduzindo e governando todas as coisas. E eu achei bonito o que o 32 diz, né? Exalte-no também na assembleia do povo e o glorifique no conselho dos anciões. Então, ele chama o povo a adorar a Deus e reconhecer a sua soberania, reconhecer quem Ele é em todos os lugares, inclusive dentro das assembleias, na reunião do povo. Né? E aqui, eu quero abrir um parênteses, porque é importante a gente entender que a nossa vida precisa estar centrada dentro das Escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós nos reunimos diante da tela com a nossa família, vamos assistir um filme, vamos fazer mas não nos reunimos com a nossa família diante de Deus para ler as Escrituras, para orar. Existe um problema crônico hoje. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, né? Mas a gente troca a presença de Deus por qualquer coisa. Então existe uma incoerência. E aqui, né, nesse pequeno trecho, ele também fala sobre as ações de Deus. E o quanto o Senhor age interferindo nas coisas do modo que Ele acha correto, porque Ele é Deus, Ele é autor da história, e Ele faz e Ele conduz as coisas segundo a sua própria vontade, segundo o conselho da sua vontade. Então, essa conclusão é um resumo de tudo que a gente já viu. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós, em resposta à sua soberania, em sua bondade e sua sabedoria,
precisamos render graças ao seu santo nome. Precisamos glorificar o nome de Cristo por meio das nossas obras, por meio das nossas vidas, por meio da pregação fiel do Evangelho. Tudo isso para a glória do nome de Jesus. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje no Salmo, na leitura orante dos Salmos. Eu quero orar junto com vocês agora para a gente encerrar, tá? E é isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e pelas suas maravilhas que o Senhor faz em nosso meio, que o Senhor continua fazendo. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que somos pecadores, mas que o Senhor é quem nos conduz. É o Senhor quem nos conduz no meio do deserto das nossas vidas, dos momentos onde nós não vemos saída, nos momentos onde nós perdemos a alegria de nos relacionarmos com o Senhor. É nesse momento que a sua mão poderosa nos levanta mais uma vez e nos coloca de pé, porque é o Senhor quem nos fortalece, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos mantém, que nos sustenta, Pai. E mesmo em meio às aflições, que nós possamos encontrar motivos de glorificar. Mesmo em meio a prisões, mesmo em meio a problemas que aparentemente são maiores do que nós, que ainda assim, Senhor, nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que mesmo em meio, Senhor Deus, às tempestades, que mesmo em meio, Senhor Deus, a problemas muito maiores do que nós, que nós, ainda que nos distraiamos com o vento, com a tempestade, que o Senhor possa nos conduzir de volta à sua presença e direcionar os nossos olhos para a cruz, porque é para lá que nós devemos olhar, para quem o Senhor é. Que o seu nome, Senhor Deus, seja exaltado sobre toda a terra e que o Senhor possa nos usar como instrumentos de pregação, como instrumento de disseminação ainda maior do Evangelho. Mesmo sabendo que somos pequeninos, mesmo sabendo que somos frágeis, fracos, o Senhor mesmo estabeleceu que fosse assim. Então, nos capacita, Senhor Deus, para que a sua palavra seja pregada com fidelidade, com simplicidade, mas acima de tudo com amor. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, de sono, e que o Senhor possa produzir, Senhor Deus, em nosso coração não aquilo que eu trouxe, mas aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós verdadeiramente por meio da sua palavra, Senhor. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vou ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer que você ficou comigo até aqui, né? Que o Senhor possa te abençoar, que toda a palavra que foi trazida aqui, que tudo aquilo que provém do Espírito Santo, que adentre o nosso coração, que produza frutos, né? E que a gente possa continuar falando do Evangelho, né? Se você ficou até aqui, curte o vídeo, compartilha, comenta, deixa o seu comentário, né, a sua opinião, e que o Senhor te abençoe. Viu? Um forte abraço, Deus abençoe, um bom descanso e até a próxima. Até mais.